desafios e estratégias para a promoção da saúde no contexto escolar. Eu sou doutorando da casa, né, da Unifran, em promoção da saúde, sob orientação do professor Dr. Jorge Luiz da Silva. Sou mestre em ciências médicas pela Unicamp, e a minha pesquisa atual, ela versa um pouco sobre essa temática, né? Então, de antemão, eu já gostaria de agradecer o convite da professora doutora Regina Célia, na pessoa do Rangel, né, do Jefferson, na verdade, que me fez o convite para ministrar essa oficina, e eu acredito que seja um tema muito, muito pertinente, né, versando sobre a temática do seminário internacional, né, sobre o trabalho, os diferentes olhares para o trabalho socioeducativo, e hoje a minha fala ela vai no sentido mais de uma psicoeducação. Eu acredito que seja extremamente pertinente que se fale sobre essas perspectivas que eu vou apresentar para vocês, inicialmente partindo de um ponto mais teórico, fundamentado no que a literatura internacional e nacional vai falar sobre essa temática, né, do bullying, cyberbullying, né, que acomete, né, e é vivenciado por crianças e adolescentes no Brasil e no mundo, e os impactos que isso tem para a saúde mental desses adolescentes. E aí, pensando nessa perspectiva, eu trago algumas estratégias que podem ser utilizadas no contexto da escola, também no contexto dos professores, para que a gente consiga pensar e fomentar discussões, né, um pensamento mais crítico quando a gente se depara com esses desdobramentos decorrentes da prática do bullying e do cyberbullying. Eu gostaria de falar que, inicialmente, esse título ele foi pensado justamente nessa perspectiva, em acordo, obviamente, com o Jorge, pensando nessa perspectiva de algumas lacunas que a gente encontrou na literatura quando a gente pensa nessa vivência do aluno que vive em zona rural, sobre as suas vivências com bullying e cyberbullying. Né? Então, assim, essa perspectiva que invisibiliza a vivência desse aluno fez com que a gente pensasse, né, nessas lacunas, e aí a gente pensa nessa perspectiva nacional e internacional, e aí para a gente conseguir pensar, né, criar possíveis indicadores e possíveis estratégias para minimizar esses impactos negativos para a saúde mental dessa população vulnerabilizada. Inicialmente, atualmente, na verdade, eu já estou na parte de coleta de dados dessa pesquisa, né? Então, é uma pesquisa de campo, estudo transversal, e aí nós dividimos a Franca nós dividimos as regiões de Franca, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, no centro. E aí eu já fiz a coleta de dados em 3 regiões, e aí aqui de Franca, e aí posteriormente faltam mais 2 escolas para que eu consiga concluir a coleta de dados, mas um dado bastante importante que eu vou compartilhar aqui justamente com vocês, e a minha fala ela vai ser mais nesse sentido, é justamente problematizar, né, trazer do ponto de vista teórico, de um ponto de vista que se distancia do senso comum, né, o que etiologicamente vem a ser o bullying e o que ele se difere do cyberbullying, né, os perfis de participação, né, dessas pessoas que participam, né, dessa vivência, né, desse fenômeno, e aí pensando em algumas maneiras de conseguir minimizar a ocorrência desses fenômenos no contexto escolar. Eu vou pedir para vocês, caso vocês queiram trazer alguma contribuição, vocês queiram se manifestar, vocês fiquem bem à vontade. Eu só não consigo ver vocês, porque eu projetei aqui a janela, então eu estou vendo somente a minha apresentação em tela cheia. Caso alguém tenha interesse em compartilhar alguma vivência, alguma experiência, né, algum ponto de vista, ou tenha alguma questão, eu solicito que vocês compartilhem comigo, e aí a gente vai conversando de maneira coletiva, né, para não ficar uma apresentação só eu falando, vocês podem intervir quando vocês acharem pertinente.
Então, eu preparei um breve roteiro, né, de como vai ser a minha fala no dia de hoje. Eu vou tentar me ater ao tempo, né, justamente porque psicólogo tende a falar mais do que deve, né, pensando nesse contexto, né, de um pensamento crítico, né, que vai em diálogo, né, com a saúde mental e aí estratégias para promover essa saúde mental dessa população, mas eu vou tentar me ater ao tempo e por isso eu elaborei esse roteirinho breve, né, fazendo primeiro uma introdução sobre o tema, né, então introduzindo e trazendo algumas conceitualizações sobre o que vem a ser o bullying e o cyberbullying, de acordo com os autores referenciados nesta área. Depois, trazendo um pouquinho a definição dos perfis de participação. Quando eu falo de perfis de participação, são os perfis de participação desses participantes nessa perspectiva, nessa relação do bullying e do cyberbullying. Né? Vou versar um pouquinho sobre o contexto rural e o contexto urbano também, o impacto que tudo isso tem para a saúde mental, né, desses adolescentes, dessas crianças, uma discussão breve, né, com alguns pontos que eu elenquei e as considerações finais. Então, inicialmente, eu trouxe duas definições aqui, nessa perspectiva do bullying, né, que pode ser definido como um subconjunto de comportamentos agressivos que inflige lesão ou desconforto ao outro sujeito. Né? Trata-se de uma agressão intencional, sem motivação aparente. Entre as características do bullying, sobressalta-se a relação de poder assimétrica com padrões repetitivos. Para alguns de vocês, né, eu não conheço o público que nós estamos conversando, mas eu acredito que em diálogo e pensando nessa alta demanda, né, que nós tivemos muitos inscritos para participar do seminário, né, internacional, eu acredito que a gente tenha uma população bastante heterogênea, né, então eu acredito que vão ter psicólogos, vão ter professores, vão ter assistentes sociais, vão ter advogados, então diferentes áreas versando sobre esse olhar para a promoção da saúde. E aí, nessa perspectiva, é importante nós trazermos à luz da teoria, né, as principais definições, como se vê essa perspectiva, essa definição do bullying. Por quê? Eu percebo, né, quando eu frequento as escolas, quando eu vou conversar, principalmente com as chefias imediatas, as coordenações, as direções, que é quase que unânime essa perspectiva de um não conhecimento, né, ou não reconhecimento de definições que seriam bases para se pensar em possíveis estratégias para o combate ou a minimização dos impactos do bullying e do cyberbullying no contexto escolar. Né? Então, assim, alguns professores mencionam, alguns alunos acham que a gente sofre, que a gente pratica bullying com eles, e a gente nunca faz isso e tal. E aí, só pensando nessa perspectiva, a gente já consegue pensar que o bullying ele só ocorre, né, numa relação por pares. Então, pessoas que estão ali naquele mesmo nível, vamos pensar numa questão hierárquica, o professor ele pode agir de uma forma, não deve, né, mas eventualmente isso pode acontecer num contexto escolar em que às vezes o professor age de uma forma indevida com o aluno, ou talvez o aluno para com o professor, mas isso não é configurado bullying, né, e aí quando a gente pensa no bullying, a gente está trazendo essa perspectiva dessa relação horizontal, né? Só que nessa relação horizontal existe uma relação também de poder, que é uma relação assimétrica, né? E aí onde os padrões repetitivos de comportamento, eles vão sendo cada vez mais predominantes nessa relação desigual, né? Então, assim, inicialmente não há um motivo aparente, né, que o leva o agressor, e aí eu já estou falando de um perfil de participação, a cometer aquele ato em relação à vítima, que é um outro perfil de participação. Então, eu trago aqui o bullying escolar, né, pode ser compreendido como um subgrupo recorrente em escolas e que se caracteriza como tipos de violência física, verbal ou psicológica cometidos por membros pares de um mesmo grupo, que foi como eu mencionei anteriormente. Quando a gente pensa, né, nessa taxonomia, né, das relações, ela é ampla e diversa, né? Então, a gente tem uma forma de categorizá-las em uma forma direta, né, que seria envolvendo o bullying físico e verbal, e também a forma indireta, que seria esse bullying relacional.
Quando nós pensamos nesse bullying relacional, a gente já consegue imaginar também uma perspectiva relacionada ao cyberbullying, né? Eu acredito que fica muito evidente, fica muito claro quando a gente vê essa perspectiva da Covid-19, né, o advento da pandemia que vivenciamos todos, né, a nível mundial, o impacto principalmente dessa perspectiva desse tipo de violência, né, indireta, do bullying relacional, né, então essa perspectiva que é uma outra definição, né, um outro tipo de bullying, mas que também é aparente que a gente conseguiu ver ascender de maneira bastante predominante no contexto escolar, né, nas redes sociais, nos grupos, justamente porque tem essa possibilidade de maquiado a identidade própria daquele agressor, no caso, né, através do anonimato. E aí, quando nós pensamos nessa perspectiva, né, dessa ocorrência do bullying, cyberbullying, a gente está falando de um problema de saúde pública, né? Então, assim, de acordo com os dados da Unesco, né, a gente vê que todos os anos 246 milhões de crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência escolar e bullying. E aí esse é um dado bastante alarmante que faz a gente pensar, né, em o que pode ser feito para combater ou para minimizar os impactos dessas ações relacionadas ao bullying, cyberbullying no contexto escolar. Né, e aí pensando no que já são apresentados, né, como os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da agenda de 2030, né, agora o 18º também, que foi apresentado mais recentemente, a gente já consegue pensar em caminhos para poder conseguir viabilizar, né, uma saúde e uma educação de qualidade, né, a gente já consegue pensar na possibilidade de inserção de paz e justiça para em instituições eficazes, e aí nesse caminho a gente consegue fazer esse alinhamento com o que é apresentado nos ODSs. Em relação ao cyberbullying, ele teve maior destaque, né, no contexto virtual, com a ascensão da internet, e também impactou e impacta significativamente a vida de crianças e adolescentes em período escolar. Né, o fenômeno do bullying ele consiste em agressões e ações violentas cometidas no contexto virtual, que podem partir de indivíduos, grupos ou comunidades que disseminam mensagens ofensivas em redes sociais. E isso é algo bastante alarmante, preocupante, porque quando a gente percebe, né, essa geração de crianças e de adolescentes na atualidade, a gente vai se deparar com esse uso desenfreado dos aparelhos tecnológicos, né, o Thalisson, a pesquisa dele de mestrado, ele problematiza isso muito bem quando ele vai trazer esse olhar relacionado aos dispositivos, né, no contexto digital, nessa era digital. Então, eu acredito que é muito pertinente a gente pensar nessa perspectiva e é algo que vai ecoando ali na mente do adolescente quando ele vê aquelas mensagens de ataque, né, quando ele vê aqueles textos que são redigidos ou talvez comunidades que são construídas ou que são criadas justamente viabilizando o ataque a determinados padrões que talvez não são aceitos por aquele grupo de pessoas, né? E aí a gente pode falar de questões de gênero, em questões de raça, em questões socioeconômicas, e também pensando nessa perspectiva de alunos rurais e de alunos urbanos, ou crianças e adolescentes que vivem em zonas rurais e vivem em zonas urbanas. Aqui na cidade de Franca, né, de acordo com a diretoria de ensino, a gente não tem escolas rurais de acordo com a diretoria estadual. A gente nós não temos nenhuma escola estadual rural, mas nós temos os alunos que moram nessas regiões e automaticamente eles frequentam as escolas, né, que são localizadas mais nas regiões periféricas da cidade. E mesmo assim, esse encontro, né, desse aluno, desse perfil de aluno que sai da zona rural e vai até a zona urbana, né, para estudar, a gente já consegue perceber algumas disparidades que a literatura mostra, embora sejam estudos bastante embrionários que estão num processo de desenvolvimento. Né, e essa é uma das lacunas que a nossa pesquisa, o nosso estudo se insere.
Apesar de forte associação entre bullying e cyberbullying, né, presencial, o cyberbullying, né, que seria um virtual, e o bullying presencial, as pesquisas elas vão argumentar a natureza anônima do cyberbullying, né, que permite níveis mais extremos de vitimização e de sua natureza repetitiva, repetitiva, ela tem um impacto mais intenso no indivíduo, como eu falei, né? E é importante fazer termos como um parâmetro, né? Quando eu lia lá as propostas, os objetivos do seminário, né, internacional sobre essa perspectiva do trabalho socioeducativo, me chamou muito a atenção essa perspectiva relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e ao período do desenvolvimento humano, né, quando a gente pensa nessa fase da adolescência, essa transição da infância para a adolescência já corrobora para uma série de questões, né, de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem fisiológica, biológica, hormonal, e em decorrência disso a gente consegue perceber que a criança, ela é atravessada por diversas mudanças, por diversas mutações, e em decorrência disso ela fica muito sensível e muito suscetível a qualquer crítica que for feita a ela, né? E aí, nesse sentido, nessa natureza repetitiva, né? Então, o tempo todo, ela utilizando, às vezes, os dispositivos móveis ou a internet de maneira geral, como uma fuga dessa realidade, faz com que ela talvez se depare com novos ataques, né? E aí a gente está falando já em um contexto virtual, que seria o cyberbullying. Então, essa perspectiva a gente percebe que é algo que demanda uma atenção, um cuidado para que a gente consiga minimizar esses impactos, porque a gente já está falando de um perfil e de um período, né, do desenvolvimento humano em que já ocorrem várias mudanças, né, várias transformações na vida desse adolescente. Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tenho uma tendência a falar um pouquinho mais rápido, mas caso vocês achem que eu estou falando rápido demais, podem intervir, falar para eu ser um pouco mais breve, mas eu acredito que a ânsia, né, de tentar contemplar tudo que eu preparei para vocês, né, e depois escutar um pouquinho também das perspectivas de vocês, que me coloca nesse lugar de falar de maneira talvez um pouco não espaçada, para poder conseguir apresentar para vocês tudo isso, né, que eu preparei aqui, numa tentativa de trazer essa perspectiva mais emancipatória também, né, porque quando a gente fala de contextos como esse, quando a gente eu trouxe algumas breves definições, para alguns pode conter certa obviedade, mas para outros é importante a gente conseguir ter esse domínio teórico, para depois a gente conseguir ir para a prática e pensar em o que pode ser feito nesse contexto, né, permeado por diversos fenômenos decorrentes do bullying, do cyberbullying. Tudo bem? Eu posso continuar? Tá ok, Felipe, tá excelente. Eu estou até escrevendo no site aqui para fazer a interação para quem chegou depois, que eu estou recebendo o pessoal agora. Para quem quiser interagir no chat, o professor Felipe também falou para interromper, fazer o comentário na hora também. Perfeito, então, Rangel, muito obrigado pela orientação. Pessoal, então, quando a gente pensa, né, em algumas consequências em relação a essa prática do bullying, né, eu trouxe algumas consequências, e aí eu trouxe as consequências relacionadas aos perfis de participação, né, então, independente da intenção, da extensão e da gravidade, as ações de bullying, ela têm um efeito imediato no bem-estar físico, emocional e social dos sujeitos nele envolvidos. E quando a gente fala nessa perspectiva física, emocional, social, é importante a gente pensar, né, que nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais e também espirituais. Né? Então, nessa perspectiva que a gente consegue perceber que existem diversas facetas que compõem o nosso todo, nós nos deparamos que o atravessamento dessas consequências, ele perpassa diversas esferas ou diversas facetas que nos constituem como sujeitos. Né? E aí, no caso dos agressores, por exemplo, né, a gente vai ver que as consequências dessa prática do bullying, né, seja no contexto escolar ou fora dele, né, desencadeie, né, essa violência doméstica e conjugal, né, o cometimento de atos infracionais, o risco aumentado para a depressão e alguns problemas de aprendizagem. E aí aqui eu queria
trazer alguns olhares relacionados a essa perspectiva das consequências quando a gente fala do perfil de agressor. Posteriormente, vou apresentar para vocês de maneira um pouco mais sintetizada, né, as definições sobre esses perfis, né, de participação, mas eu queria que vocês imaginassem que quando a gente fala do perfil do agressor, né, existe essa perspectiva da violenta, né, seja uma violência física ou seja uma violência verbal, psicológica, e aí, em decorrência disso, ele não consegue lidar muito bem com limites, com regras, com o que não pode fazer. E aí, nessa perspectiva, a gente consegue imaginar que isso vai desencadear a longo prazo problemas nas relações familiares, né, nas relações de trabalho no futuro, né, e essa perspectiva do cometimento de atos infracionais posteriormente, justamente para não saber reconhecer regras e limites ali estabelecidos pelo outro. Né? Então, assim, esse risco aumentado também para a depressão, porque quando a gente pensa nessa lógica, e aí aqui eu faço um parênteses pensando nessa perspectiva mais psicodinâmica, da vivência do bullying, né? Então, o perfil do agressor, inicialmente, ele pode ter essa ideia ou essa fantasia de que ele detém um poder ali para poder conseguir manipular ou monopolizar a atenção para si, talvez diminuindo outras pessoas, que seriam as vítimas, mas, ao mesmo tempo, isso precisa de ter ali um ambiente em que ele tenha as testemunhas, que ele tenha ali um espaço em que as outras pessoas também o reconheçam como uma pessoa superior àquela vítima. Mas quando ele está sozinho, né, ele vai se deparar com as consequências daquilo, né, as consequências daquelas ações violentas que ele cometeu, e aí isso desencadeia, né, uma perspectiva de um adoecimento mental. E aí a gente pode pensar nessa perspectiva da depressão e também os problemas de aprendizagem, quando a gente pensa nessa relação em que o adolescente, ele não, ele busca, para ele o interessante não absorver ou estar ali presente como um todo, na sua totalidade, para poder conseguir extrair o que é apresentado em sala de aula, por exemplo, né? O foco dele, a libido ali, já está direcionada para outras demandas, né? E aí se transforma em um jogo, né? E em decorrência disso, ele vai ter problemas sérios na aprendizagem. Quando nós pensamos nas consequências para as vítimas, a gente vai trabalhar nessa perspectiva na sensação de insegurança, né? E quando a gente fala sensação de insegurança, a gente está trazendo um olhar em que a identidade desse adolescente ela está sendo construída, né, durante esse período da adolescência, né, então a gente pode pensar de 11 a 17 anos, a criança e o adolescente que está ali nessa transição e caminhando já para uma vida adulta, o quanto que isso já corrobora para ele lidar com diversas mudanças corpóreas, né, do corpo dele, e também sociais, né, psicológicas, e grande parte, né, é natural, ele não conseguir assimilar algumas mudanças que ocorrem em decorrência dessa prematuridade, né? Então, assim, tudo é muito rápido, tudo é muito exacerbado, essa questão hormonal, e aí, em decorrência disso, ele pode ter alguns conflitos internos, né? Algumas questões como timidez, vergonha ou receio de falar em público, isso tudo porque a identidade dele mesmo está sendo formada, está sendo construída, né? E aí o agressor, ele vem justamente nessa perspectiva de identificar quais são aqueles pontos mais suscetíveis ou mais vulneráveis daquela vítima, e ele vai começar a trabalhar em cima daquilo. A esquiva das agressões mediante faltas às aulas, então a vítima ela começa a perder, né, os conteúdos, perder o rendimento escolar, porque aí ela percebe que quando ela vai à escola, ela sempre é atacada, então quando ela não vai ter essa perspectiva de agressão presente. Né, a diminuição da autoestima, como eu mencionei anteriormente, o desenvolvimento de sentimentos negativos, e aí ela começa a perceber uma perspectiva de baixa autoestima, em que ela consegue se ver somente sob a ótica daquele agressor. Então, aquele agressor, ele começa a ter um domínio, começa a fomentar a convicção naquele adolescente, naquela vítima, de que ela realmente condiz com o que ele está dizendo, né, que seria uma visão ou uma imagem deturbada da realidade que se apresenta. E isso corrobora também para casos de depressão,
né? A execução também de planos de vingança, que pode ser algo que pode ser desenvolvido ao longo do tempo, e também depende muito do perfil do adolescente. E alguns casos também de ações ou até tentativas de suicídio, como uma forma de exterminar não somente a dor, mas também a pessoa em si, que é uma forma da pessoa conseguir, ela não consegue identificar motivos de continuar viva, né? Justamente porque os motivos que ela vê que a colocam nessa condição de ser vivo, ela sempre percebe que existem uma série de ataques que são direcionados a ela, e aí nessa perspectiva ela começa a perceber que às vezes ela não tem tantos motivos para viver assim, justamente em decorrência dessa prática exacerbada do bullying por parte do agressor. E em relação às testemunhas, né, que seria o terceiro perfil de participação, a gente vê a diminuição do desempenho escolar, né, o estresse emocional, a indisciplina, as dificuldades de concentração, porque aí sempre fica fica monopolizada essa perspectiva da atenção no contexto de sala de aula ou fora da sala, no sentido de ter essa relação da vítima e do agressor, e as testemunhas ficam ali, talvez algumas podem se intervir ou não, mas elas acabam ocupando esse espaço de assistir mesmo aquela experiência, aquela relação, uma relação bastante conflituosa, mas ainda assim isso impacta diretamente no rendimento escolar, né, nessa dificuldade de concentração, porque alguns podem ter essa perspectiva, né, e se fosse comigo, né, como que eu agiria diante dessa situação? Prejudica o estabelecimento de relações de confiança com professores e colegas, e os sentimentos de impotência, de medo e de insegurança, justamente porque o perfil de participação do agressor, ele sempre vai tentar legitimar o poder que ele tem como um poder soberano superior aos demais, né? Então, para que ele faça isso, ele sempre vai tentar diminuir cada vez mais aqueles que não se enquadram aquele grupo que talvez ele elegeu, ou talvez aquele estilo que ele detém e que ele acredita que seja o que deve ser esperado naquele contexto escolar. Agora eu vou falar um pouquinho, de maneira bem breve, sobre os perfis de participação. Então, quando a gente fala dos perfis de participação, eu já trouxe para vocês várias perspectivas, mas a gente tem dentro do perfil do agressor dois perfis, né, que seriam os líderes, os que tomam a iniciativa das agressões, e os seguidores, quando eles acompanham o outro agressor, mas não iniciam as agressões por si mesmos. E é importante pensar até nessa perspectiva, por exemplo, de talvez piadas que começam a ser feitas no contexto escolar, em sala de aula, em que às vezes o agressor ele começa a atacar de maneira velada e depois fica de maneira mais evidente aquela vítima. E aí, às vezes, os demais membros daquele grupinho começam a dar risadas, começam a, de alguma maneira, através das atitudes deles, reiterar aquele padrão de comportamento, né? Então, isso faz com que o agressor, ele sempre se convença de que ele está no caminho certo, e aí o poder, nessa perspectiva, começa a ganhar maior visibilidade na perspectiva do agressor. Né? É importante pensar, né, pensando nessa relação socioeducativa, né, que como essas consequências negativas do perfil do agressor destacam-se os problemas externalizantes, como a violência que pode se perpetuar nas relações, além dos atos e do envolvimento em condutas infracionais, elementos voltados a terceiros e não a si mesmos em decorrência da falta de empatia, que se dissolve ao longo do desenvolvimento humano, pensando nas relações onde há a existência do bullying. O perfil do agressor está associado à percepção de maior status, popularidade e conhecimento do mesmo. E aí a gente vê, né, quando às vezes a gente se depara com algumas séries ou até filmes mais adolescentes, a gente se depara que sempre tem talvez aquele perfil que seria o aluno popular, né, e aí e aqueles outros que não são os populares, que são os rejeitados. E aí tem os grupos,
né? E aí a gente consegue identificar de maneira bastante clara, né, essa questão da popularidade, essa questão do status. Então, às vezes, aquele que não ocupe, que não tem essa popularidade ou esse status, ele sempre vai ser mal visto, ele sempre vai ser deixado de lado, e aí, nesse sentido, ele acaba sendo ocupando, né, esse perfil de vítima ou talvez de testemunha nessa relação do bullying. A gente também tem os dois perfis, então a vítima, que seria atípica, né, que ela vai apresentar o aspecto de fragilidade física, a timidez, a submissão, a insegurança, a baixa autoestima, as dificuldades em se impor, né, e a agressora, que provoca situações e reage nas brigas, porém não possui condições de se defender satisfatoriamente, né, e aí eu acredito que quando a gente faz, né, quando eu comecei a estudar nessa perspectiva do bullying, há um tempo atrás, eu lembro que eu me deparava com as minhas próprias vivências, né, então eu visitei algumas questões minhas de quanto eu, enquanto adolescente, e aí eu me deparava com isso, com essa perspectiva de várias mudanças, né, que vinham acontecendo, né, e aí nessa perspectiva eu conseguia ver de maneira bastante clara os perfis das vítimas, tanto as típicas quanto as agressoras, né, em contraste ao perfil dos agressores também. E aí, nesse caminho, a gente consegue perceber, né, que, como eu falei, essas mutações corporais, físicas, emocionais que ocorrem durante esse período da infância para a adolescência já são suficientes para que, às vezes, sejam apontadas, às vezes, mudanças. Então, por exemplo, um adolescente, ele sai do nono ano, e talvez quando ele vai ingressar no próximo ano, né, no primeiro ano do ensino médio, talvez ele já teve uma mudança bastante significativa no seu corpo, talvez o estilo de roupas, talvez o cabelo, talvez a aparência já mude muito, e isso já é sinônimo, talvez já pode ser um gatilho para que o agressor ele comece a atacar na tentativa de diminuir, né, ou de visibilizar, ou de talvez utilizar sátiras para poder conseguir atacar aquela criança ou aquele adolescente. As vítimas, então, elas se caracterizam como pessoas que vivenciaram alguma situação de vitimização de forma intencional, repetidas vezes, e que julgaram ter pelo menos uma característica, seja física, social ou psicológica, que o coloque em desequilíbrio de poder em relação ao agressor. E aí, novamente, né, a vítima ela começa a acreditar que realmente o problema é ela, né? Ela começa a acreditar que, por exemplo, eu tive essa mudança no meu corpo, essa mudança, ou talvez a minha própria condição, eu sou assim, e isso isso não é bem visto, não é aceito na sociedade, em decorrência disso, isso está sendo pontuado aqui em sala, então ela começa a interiorizar, né, esse sentimento, e isso vai desencadear uma baixa autoestima, né, dificuldades de insegurança, né, e a timidez, como dito anteriormente. E quando a gente vai falar das testemunhas, né, a gente vai ter também os dois perfis, que seriam as observadoras, que observam e não fazem nada, e as defensoras, que quando defendem o colega intimidado, né? Então, as testemunhas, elas sofrem consequências negativas, tanto por estarem em ambientes violentos, quanto tanto no nível da saúde mental, no que se refere ao próprio ensino, do processo do ensino e aprendizagem, e as relações e interações sociais, né? Então, fica essa perspectiva que talvez o aluno, a testemunha, até a defensora, ela tenta se colocar, talvez na tentativa de fazer com que aquela relação conflituosa que se estabelece entre o agressor e a vítima diminua, né, a ocorrência do bullying diminua, e também para que ela consiga ter maior rendimento, e aí aquele ambiente ele não fica um ambiente tão hostil, de maneira que ela fica o tempo todo presa, ou talvez angustiada, em decorrência daquela vivência do bullying que o colega está experienciando. Quando a gente fala de contexto rural e o contexto urbano, né, a literatura ela vai trazer alguns estudos, como eu mencionei para vocês, há poucos estudos, né, que vão tematizar a vivência do aluno rural no contexto escolar sobre bullying e cyberbullying. Né, então, essa perspectiva há muitos estudos falando sobre bullying, sobre cyberbullying, né, mas, sobretudo, dos alunos no contexto mais urbano, né, nas cidades.
E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva rural, que a gente sabe que existem elementos constituintes desse perfil, desse adolescente, a gente consegue se deparar com uma escassez, e para que a gente consiga pensar em estratégias, né, pensar em indicadores e políticas públicas no futuro para conseguir contemplar também essa população vulnerabilizada, a gente precisa de trazer à luz a vivência desse aluno, né, e é onde que a nossa pesquisa ela se insere. A população adolescente, então, escolar, ela é heterogênea, incluindo fatores culturais, rurais e urbanos, que influenciam suas características. No México, especialmente em áreas rurais, a cultura valoriza a masculinidade, força e poder entre meninos, o que aumenta a exposição dos indivíduos do sexo masculino ao bullying. O bullying masculino no meio rural mexicano é um meio para ganhar status e afirmar a masculinidade perante os pares. Então, essa relação de gênero, né, e aí quando a gente pensa de gênero, a gente pode pensar também nessa interface de sexo, mas que não são sinônimos, a gente vai se deparar com alguns atravessamentos, né, e aí a gente poderia, até em outro momento, problematizar nessa perspectiva das identidades de gênero, né, que se apresentam, e o quanto que isso também vai corroborar para a gente, vai demarcar a identidade do perfil do adolescente rural que não segue um padrão estabelecido como o convencional nessa perspectiva de gênero e talvez é aceito, né? E aí a gente já está falando de intolerância, a gente já está falando de preconceito, de discriminação. E aí a gente percebe que esse adolescente ele vai ficando cada vez mais fechado em si, porque ele sabe que se ele se expor, se ele se apresentar tal como ele é, né, ele vai ser sempre criticado, e aí ele vai ocupar o perfil de participação de vítima e não de agressor, e aí ele não vai ter esse status de poder. Né? Então, estudos na China com adolescentes rurais mostram associação entre bullying escolar e problemas psicológicos, incluindo comportamentos autolesivos não suicidas. Né, as diferenças entre adolescentes de zonas rurais e urbanas apontam para a necessidade de investigação da heterogeneidade no contexto do bullying e saúde mental. E aí aqui a gente consegue já imaginar também alguns impactos, né, que corroboram, que ocorrem nessa perspectiva do aluno rural, né, e aí a gente está falando de alunos rurais que vivem em zonas rurais e que talvez frequentem escolas rurais. Eu disse que o recorte, né, da minha pesquisa aqui em Franca, nós não temos escolas rurais, escolas estaduais rurais, mas a gente sabe que alguns estudos são feitos e aí a gente consegue perceber que existem escolas rurais que acolhem esse aluno rural, porém, quando ele vai ter esse contato maior, tanto no contexto escolar ou contato com crianças ou adolescentes no contexto de alunos urbanos, né, que vivem em zonas urbanas, a gente vai se deparar com algumas disparidades que fazem com que alguns apontamentos ofensivos ocorram, corroborando para a prática do bullying. Então, e os impactos disso, né, para a saúde mental, né, na saúde mental, são bastante significativos, né, apesar da forte associação entre cyberbullying e bullying presencial, isso daqui eu acho que ficou repetido, perdão, eu tinha achado que eu tinha removido, são aqui mesmo. Então, os adolescentes, ao se verem sozinhos, desamparados após serem vítimas de bullying, eles recorrem ao uso de álcool e outras substâncias, os hábitos que podem alterar o neurodesenvolvimento, criando comportamentos agressivos e possivelmente o envolvimento em atividades criminosas. Então, esses são um dos impactos, né, que são apresentados na saúde mental desse adolescente. A gente está falando de um adolescente que está num processo de construção identitária, né? Além disso, a gente mencionou anteriormente essa perspectiva dos transtornos dos transtornos que ocorrem, por exemplo, a gente pode falar de ansiedade, a gente pode falar de depressão, que são elementos que vão adoecimentos, psicopatologias que vão corroborar, que vão ocorrer, né, que vão emergir em decorrência dessa prática, né, do bullying para as vítimas e também para os agressores, né? Então, o agressor, por mais que fantasiosamente ele tenha essa ilusão de que ele é detentor do poder e do saber ali, né, naquele contexto,
ele também vai ter esses impactos negativos na saúde mental dele também. Eu trouxe para vocês algumas estratégias de enfrentamento, né, em relação a essa perspectiva, né, então a busca de ajuda, sobretudo, que pode ser capaz de reduzir efetivamente a depressão psicológica experienciada por crianças e adolescentes, as intervenções familiares com finalidade de propiciar bem-estar, acolhimento e empoderamento para crianças e adolescentes em vitimização. Então, é importante a gente pensar nessa perspectiva do falar, né, do comunicar que realmente, e a gente se ater aos sinais, né, porque, e é uma relação dos sinais e sintomas, né, o sintoma está relacionado com essa experiência, com algo mais subjetivo, e os sinais é o que a gente consegue capturar de maneira mais objetiva. Então, se a gente vê que o adolescente ali no contexto escolar, ou no contexto familiar mesmo, ele está dando indícios de que tem algo que não está legal, é importante a gente tentar estabelecer algum tipo de vínculo com ele para que ele consiga sentir essa segurança e buscar ajuda de alguma maneira, né, através dessa perspectiva de saber que ele pode contar com alguém, né, seja no contexto escolar ou seja fora dele. Isso é extremamente importante. Né, o que a escola pode fazer? Ela pode esclarecer os professores e alunos sobre o que é o bullying, né, avisar desde o primeiro dia de aula que a violência, o desrespeito e o bullying não são tolerados na escola, criar regras claras de boa convivência, exemplo, respeitar os colegas, professores e funcionários, garantir que todos se sintam bem-vindos e incluídos e ajudar quem estiver sendo desrespeitado. Então, o que eu sempre costumo falar na clínica, né, quando a gente vai fazer o contrato com os pacientes, né, não adianta você não fazer um contrato e depois requerer que talvez alguma cláusula de um contrato que não foi feito a priori, não foi feito inicialmente, aquela cláusula seja cumprida. Então, é muito importante, né, que no contexto escolar se faça isso nessa perspectiva, né, então vamos fazer um combinado, vamos fazer um contrato, estabelecer aqui o que pode, o que não pode acontecer no contexto escolar, para minimizar a ocorrência do bullying, do cyberbullying, né? Definir as consequências também a serem aplicadas ao envolverem em situações de bullying. É importante que toda a equipe da escola funcione numa mesma sintonia, isso é extremamente importante. Então, esse diálogo, né, sobre o que pode e o que não pode, tem que acontecer, e todos têm que falar a mesma língua, né, desde a coordenação, a direção, os professores, o pessoal que trabalha lá na merenda, o pessoal que trabalha na limpeza, o pessoal que trabalha na inspeção, todos têm que falar o mesmo idioma, justamente para que aquele adolescente, ele saiba que realmente ali é um ambiente seguro e que não vai acontecer a prática do bullying cyberbullying. Quando ela acontece, né, vai ter uma penalização que é com a finalidade de penalizar, né, não o adolescente, mas a atitude que ele cometeu, né? A frase do seminário falava muito sobre isso, né? Desse seminário desse ano, eu achei bastante interessante, né? Trabalhar nessa perspectiva, né? Em relação ao ato infracionário, não à criança, não ao adolescente em si, porque aí a gente entra numa perspectiva mais de estigmatização, né? E ainda sobre o que a escola pode fazer, né, sempre que se chamar a família, que seja por uma vez, mesmo que hajam vários agressores ou vítimas. Então, evitar falar em bullying, principalmente em vítimas, não acusar as famílias, mas propor parcerias. Se a família se recusar a reconhecer o problema ou se negar a cooperar, dizer que a escola continuará acompanhando o aluno e que tomará medidas disciplinares cabíveis diante de incidentes futuros. Convidar as famílias a se fazerem mais presentes nas atividades escolares de seus filhos. E aí essa perspectiva, né, de evitar falar o bullying, de falar em vítimas, é justamente nessa perspectiva de minimização, né, da estigma que ocorre quando você começa a dar ênfase e aí você não consegue criar um vínculo com os pais ou responsáveis daquele adolescente ou daquela criança.
né? Porque quando você começa a mostrar, olha, o seu filho ele está cometendo bullying, ou sua filha está sendo vítima de bullying, né? Então, de imediato, tem uma perspectiva reativa, né? Então, olha, meu filho não comete bullying, ou então a minha filha não vai continuar sendo sofrendo bullying no contexto escolar. Então, a gente pode utilizar outra forma, né? A escola ela pode utilizar uma outra forma e mostrar que ali ela, junto em parceria com a família, tem um bem comum, né? Propiciar um aprendizado de qualidade para aquela criança, para aquele adolescente, e minimizar essa ocorrência de situações que são situações que talvez podem corroborar para que talvez algum ato de violência verbal ou não verbal ocorra. Os professores, eles podem divulgar o bullying na sala, estimular o aluno na busca de soluções, identificar possíveis vítimas e agressores, demonstrar abertura para falar aos alunos, escutar atentamente os problemas, reclamações ou sugestões dos alunos, estimular os alunos a avisarem sempre que ocorrer o bullying e intervir rápido para romper a dinâmica da violência. Isso aqui é muito importante, porque quando eu comecei a fazer a, a minha coleta de dados, inicialmente eu vou às escolas, né, apresento o meu projeto para a coordenação ou direção, e aí algumas escolas pediram para que eu marcaram para que eu fosse primeiro falar com os professores. E quando eu chegava para falar com os professores, né, eu começava a apresentar a minha pesquisa, eles falavam, olha, mas a gente não sabe nem identificar, né, quando é bullying, quando não é, o que a gente pode fazer, se dois adolescentes talvez grudam lá na minha frente, o que eu vou fazer, qual vai ser a minha conduta, né, então, assim, eles falam que a nossa formação, né, no ponto de vista da educação, por mais que existam algumas oficinas, por mais que existam alguns mini cursos que são direcionados para essa perspectiva, né, que já está preconizado, né, a gente tem a lei anti-bullying, mas ainda assim, esses dados, eles são insuficientes, né, às vezes o professor, ele não consegue estudar de maneira aprofundada para poder atender essas demandas, né, então eu sempre conscientizo ele sobre essa importância, né, que a própria prática, né, as demandas que se apresentam, né, ela meio que nos obriga a estudar sobre ela, então o que eu posso fazer? Eu preciso tentar buscar conhecimentos paralelos, para além do contexto educacional, acadêmico, para poder conseguir atender a essa população e ver o que eu posso fazer para poder ajudar nessa perspectiva do aluno que é agressor e que é vítima e que é testemunha, para poder conseguir minimizar a ocorrência desses fenômenos no contexto escolar. Eu trouxe aqui só uma ilustração breve sobre essa perspectiva do percurso gerador da tolerância e da intolerância. Então, inicialmente, a gente tem um pré-conceito, né? Então, o adolescente ele já tem um pré-conceito, talvez talvez não, esse pré-conceito ele é permeado por crenças e valores, né? Que ele vai adquirindo ao longo da sua formação enquanto sujeito, né? E aí, nessa perspectiva, ele vai desencadear atitudes tolerantes ou intolerantes em relação ao que ele vai identificando. Então, quando a gente fala de diversidade, né, esse respeito à diversidade, e aí eu estou falando diversidade de gênero, diversidade intelectual, diversidade de raça, né, estou falando de amplas diversidades que existem, é importante que o aluno ele tenha consciência da existência, né, dessas diversidades e que todas elas merecem respeito, né, e é o papel da escola também como emancipatória, né, desenvolver esse olhar cuidadoso, sensível e também crítico quando a gente fala dessa perspectiva da diversidade. Para finalizando, já estou terminando a minha fala, né? Como discussão, eu trouxe essa perspectiva da retomada da ideia do preconceito, né? Então, a gente tem um preconceito, às vezes o adolescente, principalmente na condição de agressor, ele tem um preconceito de que talvez ele é superior aos demais, e aí é importante a gente olhar por que ele tem esse preconceito, né? E talvez problematizar isso e pensar em olhares para conseguir desmontar e ampliar esse conceito que talvez ele tenha reduzido de si mesmo, né? Atitude ancorada pela tolerância, então a gente sempre vai buscar essa perspectiva da tolerância, né? Então, o reconhecimento do outro como outro, né? E não a busca do reconhecimento ou que o outro se enquadre aos padrões esperados ou estabelecidos por mim.
essa relação da coesão do grupal também é extremamente importante, né, porque o grupo ele começa a agir de maneira mais coerente, e aí eles começam a se manifestar talvez contra a ocorrência do bullying, cyberbullying, né, e aí a gente percebe um olhar mais humanizado, né, em que às vezes isso começa a acontecer com menos frequência. A autoaceitação desse adolescente nessa perspectiva identitária, então ele precisa se aceitar, né, como ele é, e aí com todas as mudanças, né, que vão acontecendo nesse período identitário. E aí, como estratégias do anti-bullying que eu mencionei para vocês, tanto da perspectiva da escola, nessa busca da ajuda do adolescente, esse olhar cuidadoso, humano e sensível para essas questões que são questões bastante sensíveis, né? Os cuidados em saúde mental para evitar que os danos significativos ocorram na vida desse adolescente, e as tonalidades de preconceito, né? Então, a gente identifica diversos tipos de preconceito, aquele que é velado, né? Aquele que é mais maquiado, que ninguém consegue identificar, aquele que é mais predominante, aquele que todos conseguem identificar de maneira mais clara, né? E aí é importante que todos eles sejam rompidos. E como considerações finais, eu trouxe que a alta prevalência do bullying e cyberbullying, né, como eu mencionei, retomei e apresentei inicialmente, constitui um problema de saúde pública que precisa ser combatido. O diálogo entre escolas, alunos, professores e autoridades pode ser um caminho eficaz no manejo relacionado à saúde mental de adolescentes que estão vivenciando situações de bullying e de cyberbullying. Em relação à minha pesquisa atual, né, então eu estou na fase de coleta de dados, como eu mencionei, né, eu trabalho com adolescentes de 11 a 17 anos que fazem parte da minha amostra, que estão matriculados nas escolas das 5 macro-regiões de Franca. Inicialmente, então, eu já fiz a coleta nas escolas da Zona Sul, Leste e no Centro. Eu faço a aplicação de 5 instrumentos, então, a escala global de bullying, né, o questionário de facilidades e dificuldades, a escala de autoestima de Rosenberg, o inventário de estratégias de coping ou enfrentamento e o questionário sociodemográfico. Trata-se de um estudo que vai ser analisado posteriormente pela estatística descritiva e inferencial, e aí como informações iniciais e considerações iniciais que eu consegui já identificar em relação a essa coleta de dados que ainda está em andamento, né, é justamente o predomínio do bullying presencial e do cyberbullying. Então, quando eu apresento para os alunos essas perspectivas, eles mesmos já apresentam, nossa, a gente precisa mesmo falar sobre isso. Aqui na sala acontece muito, ou aqui no contexto escolar acontece muito, né? E aí eles já apontam já um olhar diferenciado, né? Alguns deles já apontam que fazem terapia justamente para romper alguns padrões ou algumas visões talvez deturbadas que eles têm de si, justamente em decorrência do perfil do agressor. Essa diversidade dos alunos rurais e urbanos, né? Então, eu fico muito feliz porque quando eu vou fazer a coleta de dados, eu identifico, né? A gente tem um questionário sociodemográfico e aí eles têm uma questão que eles têm que apresentar, se eles vivem em zona rural ou urbana. E aí eu consegui contemplar bastante alunos de zonas rurais, justamente para poder conseguir identificar como que é a vivência dessa população. As escolas, elas apontam, né, a necessidade de orientações e oficinas direcionadas para professores, coordenadores e a própria direção das escolas, então elas sempre buscam uma troca. Então, você pode realizar a pesquisa, a coleta de dados aqui, né, porque é uma coleta, assim, um pouco robusta, porque em cada escola, todos os alunos da escola participam da minha pesquisa, né, então são escolas do ensino médio, e aí nessa perspectiva, todos os alunos de 11 a 17 anos, então são escolas que têm uma quantidade significativa de alunos, eu convido todos para participarem, né, e aí aqueles que talvez esquecem os termos, ou que talvez não entregam, ou talvez optam em não participar, obviamente, é uma pesquisa voluntária, eles têm essa possibilidade de escolher ou não, mas ainda assim demanda um tempo maior, né, que talvez pode prejudicar, ainda que momentaneamente, o currículo o cronograma daquelas disciplinas, talvez, em que eu, às vezes, ocupo aquele horário.
Então, as escolas apresentam, olha, você pode fazer algo em troca disso, então você faz a sua pesquisa, mas aí você pode vir depois falar sobre esse tema, ou talvez propor uma oficina, né, e aí eu tenho apresentado essa perspectiva de troca, porque eu acredito, como eu falo, é muito importante que os alunos tenham essa consciência, né, e pensem que existem estratégias para poder minimizar isso, né, e aí a importância também dos profissionais saberem como lidar com essas questões emergentes. Como os objetivos do desenvolvimento sustentável, então eu trago o objetivo de número 3, né, que seria essa boa saúde e bem-estar, e o 16, a paz, a justiça e instituições eficazes. A gente pode pensar em outras perspectivas, né, a educação de qualidade também, né, que seria de número 4, e aí, pensando nisso, a gente tenta alinhar os objetivos e depois as metas de maneira mais detalhada no desenvolvimento da pesquisa. E aqui eu coloco as referências que eu utilizei para essa apresentação e agradeço a presença de todos e o tempo disponível. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso. Felipe, não passou nada, excelente, excelente apresentação, de verdade mesmo. Já estou até com as ideias aqui para você voltar em novembro do ano que vem, já com os dados aqui da Espanha, do lado da Espanha, e já trazer para a gente também, se possível, né? Se fizer Sim, o com o maior seminário em mês prazer. de novembro, falar para a professora Regina, seria interessante. E você vai pesquisar a mesma relação lá? Como que vai ser? Só para a gente conhecer um pouquinho. Na verdade, a minha pesquisa aqui, eu vou terminar ela agora, né, concluir essa parte da coleta de dados, e aí lá na Espanha eu pretendo levar os dados coletados e já tabulados nas planilhas para poder fazer a apresentação desses dados, né, e aí pensar numa perspectiva de uma análise mais qualitativa em relação aos dados coletados aqui no Brasil. Muito bom, excelente. Eu fico imaginando aqui também, né, a questão dentro, né, do sistema socioeducativo, eu trabalhei 12 anos, né, lá na Fundação Casa, em 4 municípios diferentes, aqui da região da Macro 4, e você vai falando, eu vou revisando tudo, desde 2011, quando eu entrei, e o tanto que muda o perfil, né, Felipe, de gerações, né, quando eu entrei em 2011, era um perfil, era até uma média de idade diferente, as brincadeiras, o bullying, tudo era diferente, o cyberbullying lá dentro, né, não dá para fazer, mas assim, como muda depois já de 10, 12 anos, né, totalmente diferente conforme vai passando a geração. Eu queria que você falasse um pouquinho só a questão dos determinantes. Se aqui fora, né, que a gente fala, tanto no rural quanto no meio urbano, já é complicado, aumenta os determinantes lá dentro também, né? Essa pressão é maior? Como que é isso, falando da sua área, por favor? Eu percebo, Rangel, que a gente fala de populações e a gente precisa ter, né, como pano de fundo, né, o contexto sócio-histórico cultural desse adolescente. E é muito interessante porque, como eu falei, eu revisito, né, eu acredito que nós, enquanto pesquisadores, a gente sempre vai optar e sempre vai buscar neutralidade, mas em alguns momentos mais subjetivos, talvez até em terapia individual, eu começo a revisitar algumas questões e aí eu me deparo que com isso que você falou, né, que o perfil, né, e a forma em que às vezes o bullying se manifesta hoje, né, e aí eu estou falando direcionando para o aluno rural e para o aluno urbano, é totalmente diferente do contexto, por exemplo, de quando eu me formei. Tenho 34 anos, não faz tanto tempo assim, mas ainda assim eu percebo que existem essas disparidades, né? Mas ainda assim eu percebo também um certo reconhecimento e respeito pela diversidade. Né? Nas escolas que eu fui, eu percebia que existiam populações trans, por exemplo, né? Que são populações que talvez tenham essa perspectiva, o predomínio do preconceito e da intolerância, talvez no contexto escolar é maior, e eu percebia que, pelo menos pelo que eu observei ali, presenciei,
elas eram muito acolhidas, né? Então, pela própria sala, né, pela própria turma ali, que aí estabeleceu essa perspectiva da coesão grupal. Então, a gente precisa respeitar essa diversidade, né? Os alunos falam muito sobre essa perspectiva da importância das aulas que vão fomentar discussões, né, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista filosófico, né? E eu vejo quanto que isso realmente impacta de maneira significativa, né? Mas ainda assim, a ocorrência ela se faz presente, né? Então a gente consegue pensar nos impactos, como eu descrevia através da minha fala, e a gente precisa pensar nas particularidades que existem, né? No que difere da vivência do aluno rural e do aluno urbano, que são os dados que eu pretendo, já estou ansioso para começar a fazer essa análise, né, mais qualitativa e quanti também, para poder conseguir mensurar e aí pensar em caminhos em relação a essa perspectiva. Excelente. A Beatriz, se você quiser abrir o microfone também, tá, para fazer o seu comentário. Beatriz comenta aqui, né, que é parecido com a questão do racismo recreativo, muitas vezes as crianças e adolescentes são alvos de bullying, e eles sentem a necessidade de participar da brincadeira porque não conseguem se defender, ou por não possuir a compreensão do problema naquele comportamento, apesar de sentir os efeitos. Quem mais aqui? A Catarina, né, perfeita colocação, nessa perspectiva que pensamos o ser humano é social no serviço social. A Sávia, muitas vezes a vítima se sente envergonhada de expor sobre o que está vivenciando, daí diversos agravamentos emocionais. Se você quiser comentar também, tá, Felipe? Fica à vontade. Sim. O Felipe Ricardo, eu achei interessante pensar nessa perspectiva, né, que a Beatriz mencionou, né, e aí que às vezes a impressão que às vezes o adolescente tem é que ele é o problema, né, que ele é o errado. Então, eu fiz, sei lá, eu mudei o meu visual de um ano para o outro, então, ou talvez eu engordei, ou talvez eu emagreci, ou eu fiz um corte de cabelo diferente, então não deveria ter feito isso porque desagradou o outro. Né? Então, às vezes, ele é colocado nesse lugar e as próprias atitudes, talvez, daquele grupo, talvez vão reiterando esse padrão de comportamento, e é onde que ele vai introjetando aquele sentimento, né, aquela baixa autoestima vai sendo desenvolvida em decorrência disso. E aí eu acho que é importante, né, quando a gente fala no contexto escolar, e aí eu apresento para os alunos e até para os professores, através dessas oficinas breves, né, que as escolas pedem para que a gente faça, eu vou justamente nessa perspectiva de falar, por exemplo, problematizar diante de uma situação de uma piada X, né, como que vocês reagem? E a gente ri porque é engraçado e tal. Aí eu falo, mas isso não está relacionado a essa questão do desrespeito à identidade do outro, à subjetividade do outro? E se fosse com você? Aí a gente trabalha com essa perspectiva do roleplay, né, da troca de papéis, e aí eles começam a ficar assim, mais temerosos, e aí começam a ter um olhar mais voltado para si, né? E aí eu percebo que é um trabalho de formiguinha, mas que precisa ser disseminado no contexto escolar e fora dele também, para poder conseguir desenvolver esse pensamento crítico, né, e cuidadoso em relação a essa perspectiva. Excelente. O Felipe Ricardo, seu xará, acredito que o bullying é bem presente nessa fase da adolescência, onde esses jovens buscam por aceitação e muitas vezes acabam indo junto com os agressores, com o pensamento de que isso vai lhe proporcionar algo bom, enganosamente. Enquanto isso, do outro lado, temos o indivíduo que está sendo agredido e tendo traumas e transtorno que desencadeiam diversas coisas, como o professor mesmo falou. A Jane relata, né, tema bastante complexo. A Sávia comenta, fica claro, são os tipos de violências psicológicas, morais, etc. Então, toda a consequência patológica dessas agressões. A Jane comenta mais uma vez, muitas vezes o adolescente sofre calado. A Aline, por isso a psicoeducação como fator de promoção de saúde se faz tão urgente. Exatamente. E é importante, né, delimitar esse tipo de conhecimento, usando alguns exemplos práticos e problematizando isso, né, pensando, prospectando isso, né, porque às vezes o adolescente, o tempo dele é aqui e agora, então ele pensa, eu fiz uma piada, tem uma situação que foi engraçada, e aí nós rimos e tal, né, mas o quanto que isso vai se perpetuando na vida do outro, como que isso vai demarcando, né, a identidade do outro, né, e aí a gente está falando de problemas a longo prazo, né? Então, que vão constituindo a identidade deles.
E é interessante porque quando eu vou falar sobre isso com eles, né, eu falo desse processo de formação identitária, de construção identitária, né, e aí dessa transição da infância para a adolescência, que eles não sabem muito se, eu tenho obrigações, mas eu também ainda posso brincar, eu ainda posso ser criança um pouco, e aí de repente as obrigações e aí os deveres eles começam a ser mais presentes, e aí eles já têm esse processo, já tem esse momento, né, de efervescência que ocorre de maneira internalizada neles, e aí, paralelo a isso, eles não conseguem pensar no futuro, né? Eles estão presos aqui no presente, porque o presente já é muito. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva e faz eles refletirem sobre o que eles falam e as atitudes deles que vão impactar diretamente a atitude dos pares, né, que são os outros adolescentes que convivem com eles, aí eles conseguem ter esse olhar mais cuidadoso, né? Então, eu percebia que até alguns deles, quando eu vou falar sobre esse tema, alguns deles, entre eles, eles falam assim, por exemplo, ai, amigo, amiga, me desculpa, eu falei aquilo lá, mas foi brincando, eu não sabia que poderia impactar de maneira tão grande na sua vida. Né? Então a gente já consegue perceber que realmente eles conseguem ter esse olhar, identificar, olha, para mim pode ser uma brincadeira, né? Para mim pode ser algo leve, que talvez eu não levaria de uma outra forma, mas para o outro não, né? Para o outro pode ser uma questão que talvez pode desencadear uma ideação suicida, uma tentativa de suicídio. Excelente. Ótima explanação, obrigada, Edna. A Thaís Queiroz foi incrível, muito obrigado, Vitor. A Tayla foi ótima, excelente. A Érica, Felipe, excelente explanação, já estou na expectativa de ver os resultados da sua pesquisa. A Aline comenta também, obrigada, Felipe, que alegria ver o impacto que seu trabalho já está tendo sobre a vida desses adolescentes e profissionais da educação. A Cláudia comenta, é discussão importante, necessária. A Nancep Saúde, a instituição muito bom, obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? É só abrir o microfone. Aproveita que o professor Felipe está à disposição aqui por enquanto. Fica à vontade. Só apertar a mãozinha. A Fundação Casa de São Paulo, pelo menos, a sua educação é vinculada, né? Tem uma escola vinculadora, né, do Estado na cidade. E também eu fico imaginando lá, né, seu projeto lá dentro, tanto que seria excelente Sim. também. É um prazo curto que eles ficam, né, 6, 9 meses no máximo, né, vai até 3 anos, querem aumentar, que eu acho que eles não dão conta, né, não tem cabeça. Lá em Sertãozinho, em 2011, tinha um menino que ficou, acho que quase 3 anos, ele já estava pirando, eles não dão conta na adolescência, de ficar numa internação de 2, 3 anos, imagina se aumentar esse prazo, né, o tanto de problemas que vem ali em volta, né, desse adolescente. Sim, eu acho que o maior desafio para nós, né, quando nós começamos a desenvolver uma pesquisa dessa natureza, que tem tantos atravessamentos e que tem tantos desdobramentos, eu acredito que a angústia é a gente conseguir estabelecer, olha, eu preciso ser fiel ao meu objetivo desse estudo, né, e aí há esse recorte, porque senão a gente fica querendo ampliar. Como eu falei, né, quando a gente fala de intersecções, a gente fala, nossa, mas eu poderia trabalhar nessa outra perspectiva também, né? O bullying relacionado a essa questão de identidade, sobre essa questão de raça, que também é caro, e aí a gente está falando dessas interseccionalidades. E aí aí eu volto e falo, não, calma, que eu posso fazer essa vai ficar para um outro orientando, ou talvez para um futuro pós-doc, mas justamente pensando nessa perspectiva, né, de ampliação, né? Então, assim, é um campo que está em desenvolvimento, que há muitos braços que podem ser desenvolvidos de pesquisa desde nível de iniciação científica até nível de doutorado, pós-doutorado. Sim. A gente ainda querendo entrar. A Thaís comenta aqui, né, um recorte em relação a gênero, né, interessantíssimo também. Eu conheci um menino em Minas, em Biraci, que ele realmente me chamou atenção, aquela parte que você falou ele saiu da escola porque lá ele sofria as violências, então é melhor não ir na escola, né? Então, me chamou bem a atenção também, porque eu conheço esse menino, sabe? Uhum.
E aí entra uma questão até do estudo, de alguns estudos que eu mencionei, por exemplo, lá do México, né, que foram feitos, que às vezes essa questão do bullying, né, da prática do bullying está relacionado com essa perspectiva do status e da masculinidade, né, e aí às vezes o adolescente, ele se vê meio que obrigado, não, eu preciso fazer isso, eu não posso mostrar fraqueza, eu não posso estar do outro lado, eu não posso ser a vítima, eu sempre vou ser o agressor, né, e aí a literatura vai mostrar, né, que o perfil de agressor predominantemente é ocupado pelo sexo masculino, né, e por que que isso ocorre? Aí a gente entra numa questão cultural também, né, histórica, que está relacionada às vezes com o homem de não mostrar fraqueza, do homem ser às vezes aquele detentor de um conhecimento que talvez ele não pode chorar, que ele não pode se emocionar, que ele não pode ter a empatia em relação aos outros, né, então é algo bastante problemático mesmo. Excelente. Felipe, mais uma vez eu venho agradecer em nome da professora Regina, em nome do laboratório LabPro Social, pela participação no seminário. Se alguém tiver algum comentário para fazer, ainda dá tempo, deixa eu ver. A Jane coloca, a violência piora quando se trata de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, né, que já vem dos atravessamentos, né, que o Felipe falou, de vários determinantes, né, as falhas nas políticas públicas, em todas, né, depois querem que a socioeducação em 6 meses faça milagre, não dá tempo, né. Eu trabalhei 12 anos lá, eu vi o tanto que a estrutura é boa, né, o respeito às leis e tudo, mas não dá tempo. Um tempo muito curto e o adolescente volta para o mesmo lugar, volta para a mesma vida, né? Então, o tempo é muito curto ali, infelizmente, um tempo curto. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu desejo sucesso, agradecer em nome da professora Regina, da Unifran, do LabPro Social, agradeço a presença de todas as pessoas também. Tenho contato com o professor Felipe, né? Se vocês quiserem enviar alguma mensagem também para algum assunto específico, né? Aproveitem também. Desejo uma boa viagem aqui para a Europa, um bom estágio, e quando voltar, traz os resultados para a gente, vem participar novamente do seminário, que foi muito rico. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rangel. Eu disponibilizei meu e-mail aqui, caso depois alguém queira, pode acionar, eu estou sempre disponível, às vezes para buscar literatura que eu compartilhei com vocês, né, ou para fomentar novas discussões, novos olhares. Fiquei muito feliz novamente com o convite, fiquei feliz também em saber que você está daí, que a gente pode pensar em alguma parceria conjunta, né, quando eu for para aí, e eu acredito que é isso, né, a gente conseguir disseminar olhares sobre uma perspectiva tão cara, né, e aí pensar na promoção da saúde em diversos contextos, enriquece cada vez mais, né, a nossa prática enquanto profissionais e também enquanto pesquisadores. Então, eu queria agradecer também a presença de todas e todos aqui, né, que se dispuseram, estão aqui até às 18h23, comentando, fomentando com a gente, né, reflexões sobre esse tema, né, que é um tema tão pertinente, e eu espero que vocês consigam também não só ficar com esse conhecimento guardado, mas disseminem o que vocês conseguiram aprender aqui, né, conseguiram captar das informações aqui para os contextos que vocês vivenciam. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos, tchau, tchau, tudo de bom. Vou encerrar a gravação, muito obrigado, e vai ficar disponível, quem quiser assistir ou indicar para outras pessoas depois, o link com a gravação vai estar disponível. Obrigado, Felipe, tchau, tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite, até mais. Tchau, tchau.